esse aqui é o Davi. E eu vim aqui, né, rapaziada? Eu só tô fazendo esse negocinho aqui pra tipo, tentar, como é o nome? Joga isso aqui na minha testa e parece... Mano, tem duas bolas aqui na minha testa. Isso aqui, diabo é isso? Gravar o vídeo assim. Eu vou ter que gravar o vídeo só vai lá, vai dar. Dá seu puta, é doido. You didn't have to cut me off. Like I never thought we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Então, rapaziada, a minha testa tá com um bagulho aqui grandão.